nossa live hoje é como criar um post interessante. Por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu recebi essa pergunta na caixinha, achei essa pergunta muito interessante. Parece uma pergunta simples, né? Como a gente faz para criar um post interessante? Por que um post é ou não interessante? Mas tem coisas que a gente precisa saber sobre o motivo das pessoas não interagirem com o nosso post, por exemplo. Qual o motivo que torna um post interessante e o motivo que torna um post chato, um post que as pessoas não interagem, né? E por que a gente precisa fazer um post interessante? Por que a gente precisa de pessoas interagindo? Porque todo mundo que tá aqui, né? Todo mundo que tá aqui nessa live hoje trabalha com o Instagram. Usa o Instagram para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Todo mundo que tá aqui, gente, quer encher o bolso de dinheiro. Pelo menos um pouquinho. Pode até não querer encher o bolso, mas que quer ganhar dinheiro com o Instagram, quer. Então, pra gente usar essa ferramenta da maneira certa, a gente precisa saber o que fazer aqui. A gente precisa gerar posts que vão fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso conteúdo, que as pessoas se interessem pela nossa página, se interessem pelo que a gente fala, né? Para quê? Pra gente transformar essas pessoas em clientes, para essas pessoas gerarem valor pra gente. Então, eu achei interessante trazer essa questão. A gente vai abordar isso. Vou trazer esses erros que vocês cometem que tornam um post não interessante. E, obviamente, que no final vou dar uma dica, nem é só uma dica, eu vou ensinar como vocês vão fazer na prática para criar um post que seja realmente interessante. E, assim, a dica que eu vou dar, de verdade, você vai poder criar esse post hoje, quando acabar a live, e postar amanhã de manhã, porque quando acabar a live vai estar tarde. Vocês que já me seguem sabem, né, que ninguém vai postar 10h30 da noite, a não ser que seu público esteja online 10h30 da noite, mas a maioria não está. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer o post que eu vou te ensinar e amanhã você vai fazer ele no primeiro horário, já vai postar, já vai perceber o resultado que ele vai ter. Algumas questões, algumas perguntas que eu recebo aqui no direct, né, são as seguintes. Eu até anotei aqui as perguntas, principalmente que eu recebi hoje, depois dessa caixinha que eu respondi. Falando assim, realmente, Bia, as pessoas elas não interagem com o meu post. Ou então, as pessoas elas até curtem o meu post, curtem o meu conteúdo, só que elas não comentam. Ou então, elas salvam o meu conteúdo, só que elas não interagem, elas não comentam. Lembrando que a gente já falou sobre isso aqui nas outras lives, né? Qual é a métrica mais importante. A métrica mais importante não é o comentário, só que o comentário tem um quê de vaidade, porque as pessoas conseguem ver. Então, assim, se as pessoas estão salvando, estão compartilhando, isso é interessante, isso é bom para vocês. Só que eu entendo essa questão do comentário, porque o comentário é uma troca, né? E a gente gosta dessa troca até pra gente saber o que o nosso público tá achando. Então, vocês falam, Bia, as pessoas até curtem meu conteúdo, curtem meu post, mas elas não comentam. Ou então, eu acho que o meu post não é bom o suficiente. Olha que engraçado. Eu crio conteúdo, mas eu acho que o meu conteúdo não é bom o suficiente. E olha que percepção é essa, né? Da pessoa chegar a achar que assim, ela tá aqui, ela tá criando, ela tá fazendo, mas ela não acha que o conteúdo dela é bom. E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Se vocês passam por essas questões também, sobre isso que a gente vai falar hoje, e o conteúdo vai começar, então bora. Se você não pegou papel e caneta ainda, essa é a sua última chance, porque vai ter muita atividade para vocês fazerem. Abrindo um parêntese aqui, né? A gente já fez uma live só sobre isso, mas cada post que você cria, ele tem um objetivo. Então, se as pessoas não estão salvando, é porque você não está criando post com o objetivo de salvamento, com o objetivo de compartilhamento. Isso tudo é você que define, é você que cria, tá? É você que sabe a ação que o seu seguidor vai tomar no seu post. Então, eu sei, por exemplo, qual é o tipo de post que o meu seguidor vai salvar. Eu sei qual é o tipo de post que ele vai comentar, qual é o tipo de post que ele vai encaminhar. Isso tudo vocês têm que saber. A gente já fez uma live sobre isso. Ela tá salva, inclusive a de hoje não vai ficar salva, mas essa live tá salva, são os 3 tipos de conteúdo. Tá? Dá uma olhadinha lá. A principal questão, né, para isso acontecer, para as pessoas ou só curtirem, não comentarem, não interagirem, para vocês acharem que o post não é bom o suficiente, é o quê? É que o post ele não é que ele não seja bom, ele não é interessante. E ele não é interessante para quem?
para você? Não, ele não é interessante para quem está te seguindo, para o seu seguidor, para quem vai virar seu cliente, porque às vezes o post ele pode ser bom. Você olha e fala, caraca, que post bom, só que post não tem engajamento nenhum, sabe? Quando ele dá uma flopada, é isso que a gente chama de flopar, né? Tipo, não tem resultado nenhum. Porque o post até pode ser bom, você faz um conteúdo, você fala, caraca, olha, entreguei pra caramba aqui. E as pessoas simplesmente não se interessam. Por quê? Porque ele não está interessante para aquela pessoa, para quem você está escrevendo, para quem você está destinando seu conteúdo. E aí, gente, o que acontece, né? A gente está numa rede social que é uma rede social de interação. As pessoas, elas não estão aqui para aprender, com raras exceções, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, vocês estão aqui hoje para aprender. Mas quem está numa rede social, não está numa rede social para assistir aula, para ficar vendo post informativo. A pessoa está aqui para quê? Para se relacionar, né? Ela está aqui para ver outras pessoas. E se a gente não cria um ambiente que seja interessante para aquela pessoa que está ali, ó, navegando no celular dela, interagindo com outras pessoas, vendo a vida alheia, né? Vendo ali o Réveillon, para onde as pessoas estão indo, vendo para onde que as pessoas passaram o Natal. Se não tem nada de interessante nesse meio que faça a pessoa parar isso, parar essa ação para prestar atenção em você, ela não vai fazer, ela não tá aqui para isso. Então o nosso esforço ele tem que ser maior, porque a gente vai precisar quebrar essa parede do social, e é por isso que a gente fala tanto que a gente precisa gerar conexão aqui, porque a gente precisa quebrar essa parede do social para fazer com que a pessoa pare um pouco o social e olhe pra gente. O que a gente está fazendo aqui? Gerando conteúdo, entregando valor. Tá? Como que você faz para entender se um post é interessante ou não? Eu já ensinei essa técnica aqui para vocês, só que eu percebo que às vezes vocês usam a técnica, mas usam de forma errada. Eu falo assim, olha, o que faz você parar o seu feed e prestar atenção em algum conteúdo que não seja nada social, que não seja de conexão? O que faz você parar e resolver interagir naquele conteúdo? O que faz você comentar num post? O que faz você parar e enviar um direct para uma pessoa que você segue? E aí é que vem o pulo do gato. Preste atenção. Você vai analisar o que te faz fazer isso. Só que o seu erro tá onde? Em repetir aquilo que faz você parar para prestar atenção no conteúdo, para interagir no conteúdo. Pega comigo. Eu vou analisar o que faz a Bia, por exemplo, parar e comentar num post. Aí eu às vezes analiso, porque a pessoa fala sobre tal assunto, a pessoa posta tal coisa, me chama atenção. Ou então, o que faz a pessoa não pular um story? Aqui a gente não tá falando nem só de feed, a gente pode pular pro story também. O que faz no story ser interessante? O que faz a pessoa não pular o story? Por que eu, por exemplo, tô assistindo o story e não pulo? Aí eu analiso isso e repito isso. Só que qual é o problema em repetir? O problema é que quando a gente repete, a gente tá fazendo uma ação pra gente. Aquilo ali é meu, é óbvio que você vai analisar, que você vai prestar atenção no que te atrai. Só que você precisa fazer pro seu público e não pra você. Não é sobre você, é sobre quem tá te assistindo. Então, às vezes, pro seu público, não é a forma que a fulana fala que te atrai que vai atrair ele também. Não é aquele tipo de imagem que você gosta que ele vai gostar também. Então, quando você para e analisa, e eu falo isso, gente, por que você curte? Então, preste atenção e faz isso pro seu seguidor. Só que você tem que prestar atenção se o seu seguidor, né, se quem é seu cliente, se quem é sua persona, é você, né? Tem o mesmo gosto que você, tem a mesma ação que você. Porque senão você vai repetir e ela vai continuar sem interagir. Porque para ela aquilo não é interessante. Então é por isso que a gente tem que saber tanto sobre o outro. Porque a gente pode analisar, a gente pode entender o que funciona pra gente, mas a gente precisa saber se o que funciona pra gente é o que funciona para o nosso seguidor também. Então eu vou mostrar agora para vocês quais são os 3 principais erros que tornam um post não interessante, não vou falar ruim, porque ele pode ser bom. Mas por que o post deixa de ser interessante e por que o seu seguidor vai embora? E aí é óbvio que você precisa entender sobre o seu seguidor, que é isso que a gente está falando agora. Só que essas 3 questões, elas são amplas, óbvio que eu tô falando para todo mundo, mas elas se encaixam sempre que um post não é interessante.
Então, vamos falar sobre elas agora, tá? E aí, até antes de falar sobre elas, por que é interessante você prestar muita atenção se o seu post é interessante ou não, se as pessoas estão interagindo ou não? Gente, se a gente tem um alcance baixo, se o nosso engajamento está baixo, as pessoas começam a sair, as pessoas não interagem, a nossa entrega do Instagram ela vai ser cada vez menor. Vocês sabem como que funciona já o algoritmo do Instagram, né? Para quem não sabe, quanto mais relevância a gente tem, quanto mais entrega a gente tem, mais o Instagram entrega o nosso conteúdo. Se a gente tem pouca relevância, se a gente posta conteúdo que as pessoas não interagem, o que acontece? A gente tem menos entrega. Quanto menos entrega, menor o nosso alcance. Menor o nosso alcance e aí nosso engajamento diminui cada vez mais. A gente recebe cada vez menos pessoas aqui na página. Daqui a pouco a gente está falando para cada vez menos pessoas. E qual é o nosso objetivo aqui? Falar para cada vez mais pessoas, atrair cada vez mais pessoas e transformar essas pessoas em clientes. Porque foi o que eu falei no começo da live. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Então, o primeiro erro, gente, que vocês cometem para um post ser não interessante, eu não quero usar chato. Legenda chata. O que eu sempre falo, né? Acabei de falar, inclusive, e o que eu sempre falo aqui? Ah, Bia, mas a legenda ela tem que ser grande, ela tem que ser pequena, ela tem... A legenda, você vai testar. Só que a legenda, ninguém tá aqui no Instagram, né? Para ler legenda. Você tá aqui para ler legenda? Não, você tá aqui para ver imagens, e a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Você tá aqui para ver as imagens, e aí quando ela te atrai, você para ler a legenda. Vê se isso já aconteceu com vocês. Aí vocês estão lendo a legenda, acham o post atrativo, e aí quando vocês vão ler, é um porre. Você não consegue pular da segunda linha. E aí eu tô tratando aqui de uma legenda um pouco maior, né? Vamos falar aqui de um post simples. Porque um post carrossel a gente tem aquele tempinho que a pessoa fica lendo nas imagens. Mas vamos falar da legenda ali, de um post simples. Você começa a ler, na segunda linha você fala, nossa, que porre, e você passa. Sempre pensa que a pessoa que tá aqui, ela não tá aqui para ler. Então, se você não torna a sua legenda atrativa, a pessoa vai embora. E isso torna o seu post chato. Sabe o que acontece? Ai, Bia, eu boto o CTA, o Call to Action, né? Pra quem não sabe, é aquele comando de ação que a gente coloca no final do post. Sabe? Existe o final do post e a gente fala, por exemplo, salve esse conteúdo, então compartilha esse conteúdo com alguém, comenta aqui embaixo tal coisa. Aí vocês falam assim, e as pessoas não comentam, elas não fazem o que eu peço. Mas será que as pessoas estão chegando até o final? Será que as pessoas começam a ler a sua legenda e elas ficam até o final para ler a sua legenda e elas chegam no comando de ação? Será que seu comando de ação está atrativo o suficiente para fazer a pessoa tomar a ação que você está pedindo para ela? Então você precisa prestar atenção nisso. E aí eu vou te falar daqui a pouquinho, né, como que você vai criar uma legenda atrativa. Mas você precisa prestar atenção na legenda, porque a legenda vai fazer com que a pessoa fique no seu post, com que a pessoa leia seu post e interaja com ele, tá? Aí o segundo erro que faz um post não ser tão interessante. Imagem ruim. E aí aqui a gente vai tratar dois tipos de imagem. A gente vai tratar a foto, né? Quem posta uma foto, por exemplo, e aí a foto pode estar com uma qualidade ruim, pode estar com um corte ruim, pode estar, enfim, né? Cheio de pixel. Às vezes a pessoa posta uma foto maravilhosa com um pano de chão pendurado no fundo, com um varal. Ai, Bia, mas isso é besteira. Não, não é besteira. A gente está numa rede social visual. O Instagram é visual. Tenta fazer um post no seu feed sem postar nenhuma foto para ver se você consegue. Igual você consegue no Facebook, por exemplo. Facebook, se você quiser, ou no Twitter, você entra, escreve, posta e pronto. No Instagram você não consegue. Então o Instagram é uma mídia visual. E aí, para quem acha, por exemplo, que postar com um pano de prato no fundo é besteira, com uma foto feia é besteira, contra a luz, foto escura que você não consegue identificar direito, foto que a pessoa tem dificuldade de identificar o que você tá vendo, para ver. Foi tão engraçado. Eu sigo uma menina que eu não vou lembrar o nome agora. Não sei. Ai, não vou lembrar o nome dela, gente. Sei que ela é amiga da Malu Perini. E ela tava falando ontem, ou anteontem nos stories, ela falou assim, gente, esse Natal foi o Natal mais instagramável que eu vi. Porque o pessoal tirou foto de umas árvores maravilhosas, o pessoal fez uma decoração diferente, todo mundo postou foto, todo mundo uniformizado, com roupas iguais,
E ela falou, eu fiquei até com vergonha das minhas fotos, porque a minha foto não tava das melhores. E aí, quando você fala, por exemplo, que você não se importa com a imagem, para analisar o seu feed, as pessoas que você segue. E não só as pessoas que você segue, mas as pessoas que você segue e que têm sucesso no Instagram. Como que são as fotos dessas pessoas? É com elas que você está competindo. Então, se você acha que uma boa foto é besteira, para pensar com quem que você está competindo, para pensar que você está numa rede visual e começa a dar mais importância para isso. E aí, o mesmo serve para quê? Para quando você vai criar uma arte. Se você cria uma arte de qualquer jeito, se você simplesmente vai lá, faz uma arte qualquer e posta, olha com quem você está competindo aqui. Ah, Bia, mas eu quero ter um Instagram todo modeladinho, todo robotizado. Não é isso que eu tô falando. Tô falando só para você cuidar de postar uma boa arte, de postar uma boa imagem. Gente, o Canva te dá arte pronta. Ai, Bia, mas eu não sei usar o Canva, eu tenho dificuldade em usar o Canva. Eu até entendo, mas o Canva ele tá melhorando cada vez mais, ele tá te dando artes prontas. Se eu só edito o texto. E aí, o que vocês fazem, muita confusão, abrindo um parêntese aqui, nem ia falar sobre isso, mas abrindo um parêntese aqui, quando eu vou criar, eu criei tudo no Canva, aí eu vou ver o feed, tem 70 fontes diferentes. Gente, se você vai escolher uma arte, usa aquela fonte que tá lá, escolhe no máximo 2 fontes e usa sempre as mesmas. Até para você criar uma identidade visual para sua marca e para o seu cliente, quando olhar o seu feed, olhar o feed dele, na verdade, passando um post seu, ele saber que é você. Então, cuida da imagem que você posta, porque, de fato, ela vai interferir no resultado da sua postagem. E aí, daqui a pouco eu falo também sobre como vocês podem criar essas imagens mais atrativas e os cuidados que vocês precisam tomar. Ó, a Débora tá falando que o Canva é bem fácil. É muito facinho, gente, muito facinho. Todas as minhas artes antes. E quem tem iPhone, tem um aplicativo chamado Typorama. 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 Que ele te dá tudo pronto também. Você só vai lá e edita o texto. Os meus posts no começo eram do Canva e do Typorama. Só que Typorama só tem para iPhone. Então, quem não tem, usa o Canva. Quem tem, pode ir lá baixar e é gratuito também. É uma boa opção. E ele te dá imagens boas para você postar. Então, se você não tem essas imagens, você consegue usar essas imagens que o próprio aplicativo te dá para usar, tá? E aí, o terceiro erro que você comete, que faz o seu post não ser atrativo, né? Não ser um post que atraia as pessoas, um post interessante, qual é? Falar de um assunto que não é do interesse do seu público. Ai, Bia, mas que coisa óbvia. Não é óbvio. Não é óbvio. Porque o que mais tem da pessoa passar direto é que você cria o seu post pra você. Você olha para o post e fala assim, ah não, mas esse assunto aqui ninguém quer saber. As pessoas querem saber disso aqui. Aí você cria. Sabe que quem quer saber disso aqui é você. Você tem que saber identificar o que o seu público quer, porque é para ele que você precisa falar. Então, se você pensa aqui, ó, seu público tá ali passando no feed, tá olhando ali a moda, tá vendo a Malu Perini lá na Bahia, tá vendo a Nath Vosa, sei lá onde, todo mundo curtindo aí. Aí chega um post seu com uma imagem feia, aí a pessoa e um texto que não é do interesse dela, e uma legenda horrível. Primeiro que ela não chega nem na legenda, ela passa direto, ela não vai parar para ver. E é o cuidado que você precisa ter com as 3 coisas. Por quê? Porque às vezes você faz um post atrativo, aí a pessoa clica, aí a imagem não tá tão legal, ou então a imagem até tá legal, mas a pessoa vai pra legenda, mas a legenda tá mal feita, aí a pessoa desiste do seu post e vai embora. Então você precisa cuidar dessas 3 coisas pra quê? Para fazer com que as pessoas queiram ficar no seu post, queiram compartilhar o seu post, o seu conteúdo, queiram salvar, queiram comentar, queiram marcar outras pessoas. Você quer prova maior de que seu post está interessante do que quando a pessoa marca outra pessoa? Olha o peso que isso tem para o Instagram. O Instagram pensa, caraca, o post está tão bom que ela está marcando uma outra pessoa aqui. Então, olha o peso que isso tem, olha a importância que você precisa dar se você quer gerar resultado aqui na sua página. Eu vou te ensinar o quê? A criar um post atrativo e interessante que você vai poder fazer amanhã já na sua página. Façam um post e me marquem, que eu quero ver como que vocês vão fazer esse post, tá? Então, é o seguinte, eu vou sugerir para vocês fazerem o seguinte, eu anotei aqui para eu não esquecer de nada.
Vocês vão separar 3 pessoas. Ai, Bia, de novo? Sim, vocês vão ter que fazer isso, porque é exercício, gente, não tem jeito. Vocês vão separar 3 pessoas da mesma área que você, não é de outra área. Lembra quando às vezes eu falo, veja outra área, o que a pessoa está fazendo de interessante para você replicar? Hoje eu quero que você pegue 3 pessoas, 2 pessoas são suficientes, mas eu não quero uma só. 2 ou 3 pessoas da mesma área que você, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, analisar, você não precisa analisar até o final, mas assim, os últimos posts, sabe, da pessoa, pega lá o último mês, se a pessoa posta bastante, se a pessoa posta pouco, você pega os 2 últimos meses, mas geralmente, quem tem conta já grande de sucesso, que tem um bom engajamento, a pessoa posta bastante. Então você vai pegar os 5 posts que mais bombaram, os últimos 5 posts que mais bombaram dessas 3 pessoas. E aí você vai analisar o que nesses posts, tá? Separou ali, 2 ou 3 pessoas, entrou na página delas e viu os últimos 5 posts que mais bombaram, que as pessoas mais interagiram, que tiveram muita curtida, porque curtida gera alcance. A gente não dá valor para curtida porque ela não é a métrica mais interessante, mas a curtida gera alcance. Então você vai ver qual post que teve um engajamento muito bom, quais os 5 posts que tiveram um engajamento muito bom. Você vai anotar o seguinte, Nick, nesse caso não tem importância se é topo ou se é meio. Só quero que vocês peguem o post que bombou. Por quê? Qual o objetivo dessa live? Vocês vão gerar post interessante. Se você gera topo de funil, você atrai mais gente de fora para sua página. Se você gera meio de funil, você interage mais com quem já está aqui. Vocês que vão decidir qual tipo de ação que vocês querem que aconteça. O que eu quero agora é o que? Aumentar o engajamento desses posts com vocês. Então, se vai ser topo ou se vai ser meio, aí vocês podem decidir o que vocês vão pesquisar, tá? Não tem problema nenhum. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão anotar o que esses posts têm em comum. Então, por exemplo, olha, como que é a imagem? O que atrai nessa imagem? O que tem de diferente? É uma foto? É uma arte? Como que foi feita essa arte? Como que foi feita essa foto? O que tem nessa foto de diferente? Aí você vai anotar, vai analisar a segunda coisa. Como foi feita a legenda? Como que a pessoa, presta atenção nisso, como que a pessoa começou essa legenda? Como que ela desenvolveu essa legenda? Como que ela finalizou esse post? Eu li um post hoje gigante, gigante, e a pessoa me prendeu do começo ao fim. Aí eu falei, não, vou ler outro para ver se é assim, do começo ao fim. Eu falei, cara, que interessante, eu vou ver se eu acho, porque eu vou vendo as coisas, né, gente? Eu clico ali no explorar e eu me perco no explorar. Então, tem um monte de página que eu não sigo, e que eu vou vendo conteúdo ali, até para me inspirar, porque eu não sigo muita gente, mas eu clico no explorar e é uma ótima forma de vocês verem conteúdo também. Clica no explorar e ali vai ver um monte de coisa que aparece para vocês, vocês conseguem ver a forma que as pessoas se comunicam. Porque o que acontece? Dica extra, nem tá aqui na minha anotação, dica extra. Quando a gente fica analisando sempre as mesmas pessoas, sempre seguindo as mesmas páginas, eu, por exemplo, eu sigo poucas páginas, gente, minha mãe tá horrorosa, mas eu vou fazer depois de amanhã. O que acontece quando a gente fica sempre seguindo as mesmas páginas? Eu, por exemplo, eu sigo poucas páginas, por quê? Porque eu quero ver o conteúdo dessas pessoas que eu sigo. Essas pessoas são interessantes pro meu mercado, pro meu nicho, e eu quero saber o que elas estão fazendo. Só que se a gente só segue essas pessoas, a gente meio que fica robotizado vendo só o que elas fazem. Então, uma forma que eu tenho de ver o que as outras pessoas fazem é clicando no explorar, e eu me perco no explorar, vendo vídeo do YouTube. E aí, quando eu olho explorar, isso aqui é assunto até para uma outra live, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Formas de buscar conteúdo que não sejam dentro da nossa área. Mas assim, de forma muito resumida. O explorar, eu clico em posts que não tem a ver com a minha área. No YouTube, gente, eu não abro quase nenhum vídeo da minha área, a não ser que eu queira pesquisar sobre isso. Por quê? Porque eu quero ver a forma que as pessoas se comunicam. Sabe? O que é diferente? Esses dias eu tava seguindo um casal que falava, eu nem lembro qual era o assunto, mas assim, de decoração, porque não tem nada a ver com o que eu falo. E eu quero ver a abordagem que eles usam. Então a gente precisa também sair um pouquinho só do nosso mundo e ver o que as pessoas estão falando e a abordagem que elas estão usando. Essa semana eu fiquei, por exemplo, na casa da minha sogra e ela tava vendo novela. A gente aqui em casa nem tem televisão, então a gente não tem hábito de ver televisão, não tem televisão aberta, né? Não tem canal, assim, a gente vê muita série, essas coisas.
E aí tava passando a novela. E a novela me prendeu. E olha que eu nem sei que é a história, eu não sei o nome da novela, não sei nada, porque eu não assisto. Mas a história da novela me prendeu. Aí, quando a gente já tá com esse olhar treinado de ver conteúdo em tudo, eu fiquei assim, por que esse conteúdo tá me prendendo? O que tem nessa história que tá me prendendo? Então, a novela é uma forma da gente entender como que a gente escreve também. Então, tudo que você puder ver, assim, de conteúdo, sabe, de fora, analisa e vê o que tá te chamando a atenção. Então, por que eu contei essa história toda? Ver como que as pessoas fazem a legenda. Nesse caso, né, fechando aqui o parênteses, fechando aqui a ideia de buscar conteúdos em outros lugares, nesse caso, eu tô pedindo para você buscar onde? Na sua área. Por quê? Porque quando você vai na sua área e pega 5 posts de uma pessoa, né, da sua área que já bombou aquele post, e você pega 5 outros posts de outra pessoa que já bombaram também, esses posts já foram validados por eles. Eles já postaram, eles já fizeram funcionar e já deu certo. Então o que você faz? Você entende o que eles fizeram. Tenta entender o que eles fizeram para você repetir no seu. Então, como que foi feita essa legenda? Não é para você copiar a legenda deles. Não é para você pegar lá um copia e cola e fazer. Mas é entender o que essa galera tá fazendo, porque eu preciso aprender para fazer no meu também. Como que começou essa legenda? Como que essa legenda foi desenvolvida? Como que foi finalizada? As pessoas obedeceram o CTA dessa legenda? As pessoas fizeram o que ela pediu ou as pessoas comentaram outra coisa? Estudem esses posts, gente. Isso é assim, ai, nossa, eu vou levar 5 horas. Não, você vai levar 5 minutos. Eu garanto, 5 minutos. E aí, o terceiro, que foi a outra coisa que a gente falou aqui, você vai analisar o quê? Você vai analisar qual o assunto que essa pessoa abordou e principalmente como que ela escreveu isso na imagem, no seu post. Por quê? Porque às vezes vocês têm um assunto super legal, só que vocês abordam ele de uma forma ruim. Então, quando a pessoa tá passando no feed, às vezes ela não tem interesse em ler. Uma vez eu ajudei uma amiga que é nutricionista e ela tava falando, porque eu não vou lembrar agora do conteúdo, mas alguma coisa assim de alimentos que ajudam, sei lá. Um exemplo, gente, eu não lembro o assunto, tá? Não vamos supor alimentos que ajudam a se sentir melhor. Aí na legenda ela botou 3 alimentos detox, um exemplo. Aí eu falei assim, e na chamada do post não era isso, era conheça os benefícios dos alimentos tais, tais e tais. Aí eu falei assim, troca. Apaga esse post que você acabou de fazer e coloca assim, ó, os 3 alimentos detox para não sei o que, não sei o que. Aí eu dei a legenda. Gente, mudou a forma. É o mesmo conteúdo, só que de uma forma mais atrativa. Então, analisa isso. Como que essas pessoas fazem o post, fazem o texto que vai no post e qual o assunto que elas estão abordando ali. E aí você vai analisar isso e comparar com essas outras páginas que você... essa outra ou essas outras 2 páginas que você vai analisar também. Sabe o que vocês vão perceber? Que geralmente, quando a gente analisa na nossa própria área, geralmente os assuntos são muito similares. Muito similares. Os assuntos que mais bombam numa página, por exemplo, de Instagram para negócios, como a minha página, são muito similares. Que postam, que bomba na minha, que bomba nos meus concorrentes, que bombam em pessoas que falam do mesmo assunto ou de assuntos próximos. Por quê? Porque é o assunto que as pessoas mais têm interesse. Então é por isso que eu tô falando para você pegar as ideias validadas. Porque as pessoas já testaram para você. Então encurta esse caminho, tá? E aí, outra coisa, uma dica extra agora também, que nem estava prevista, mas que como faz parte da imagem, eu acho que vai ajudar vocês. Quando vocês forem criar a imagem no Canva, então assim, ó, você analisou, né? Pegou ali todas as métricas que eu pedi para vocês analisarem, de 2 ou 3 páginas, dos 5 principais posts, fez as anotações do que bombou em cada um deles, viu o que tem em comum e decidiu quais serão os posts que você vai fazer. Aí eu vou falar quais posts você vai fazer para a próxima semana ou começando amanhã, enfim. Aí uma dica extra que eu quero te dar com relação à imagem. Quando você for fazer sua imagem no Canva, agora, gente, muita gente não faz anúncio ainda, mas antes existia uma preocupação, principalmente com quem ia fazer anúncio, que o Instagram, né, o Facebook, ele reprovava quando você ia fazer um anúncio que tinha um texto muito grande, que tinha mais de 20% do texto tomando conta da imagem. Isso não existe mais. Então, o que eu quero te aconselhar a fazer?
cria uma imagem que o texto tenha tamanho suficiente para quando a pessoa entrar ali no seu feed ela conseguir ler. O que eu vejo de muito erro vocês fazendo, de muito errado vocês fazendo? Vocês criam um texto com uma fonte tão pequenininha que a pessoa, quando ela tá rolando no feed dela, ela consegue ler. Só que se a pessoa entra na sua página para ver, pensa assim, ó, entra na página de alguém para você ver os conteúdos que a pessoa tem ali. Você não vai clicar de um em um para ficar rolando a página dela toda. Você clica o quê? No feed e vai vendo assim, não é? Você vai vendo de 3 em 3 na carreirinha. Se seu texto tá pequenininho demais, a pessoa não consegue ver. E aí a pessoa não consegue o quê? Ler sobre o que você tá falando, sobre aquele assunto que você tá falando. O que acontece? Ela vai embora. Então, cria uma arte, você vai criá-la no Canva, toma cuidado de testar antes se a pessoa consegue ler aquele texto ou se ela precisa clicar para ler. Quanto menos ação você mandar a pessoa fazer, maior a chance dela ficar ali. Se a pessoa tem que clicar para ler, provavelmente ela não vai clicar, a não ser que ela esteja já muito interessada no seu conteúdo. E aí você não pega outras pessoas, entendeu? Então, cuida só disso, abrindo e fechando esse parênteses. Abri um monte de parênteses hoje, nem estava previsto aqui, dava pra fazer mais umas 2 lives hoje, só de tanto parênteses que eu abri para vocês. Mas é isso. E aí, qual a minha sugestão? Tenta pegar, se você vai pegar aí 10 posts, você consegue tirar uma semana de post pelo menos. Se você quer aumentar o engajamento da sua página, tornar a sua página mais interessante, seu conteúdo mais interessante, tenta nessa semana fazer só esses posts que vão bombar. Só esses posts que já foram validados. Então você separa aí, separa agora. No final da live, já vê o post que você vai fazer amanhã. Aí você fez o post de amanhã, já viu qual é o post que você vai fazer amanhã? Você já vê o de depois de amanhã. O de amanhã já tá pronto, você já posta. Depois de amanhã a mesma coisa. Use essa semana só para usar esses posts já validados da sua área. Para você fazer o quê? Dar um salto no engajamento. Não só do seu post, mas da sua página. Porque a partir do momento que o Instagram perceber que, opa, esses posts aqui estão dando certo, vou entregar ele para mais gente. E aí sua página chega para mais pessoas também. E aí o seu engajamento cresce. Possivelmente seus seguidores crescem, dependendo do tipo de post que você for fazer, porque você chega para mais pessoas. Compartilha, já dei essa dica aqui, lá vou eu dar dica extra de novo. Compartilha seu post nos stories, porque nem sempre quem viu o post do story é a pessoa que viu o post do feed. Então, faz um movimento para fazer essa galera o quê? Interagir no seu post, porque você já sabe que ele vai dar certo, você já vai criar uma imagem boa, você já vai criar uma chamada excelente, você já vai fazer uma legenda muito boa. Eu ia falar uma palavrão, mas não pode. Você vai fazer uma legenda muito boa e isso vai fazer com que as pessoas que cheguem no seu post se interessem por ele. Talvez compartilhem, vão comentar. O Instagram vai entender que esse post é interessante, ele vai entregar ele para mais pessoas e aí para mais pessoas e aí seu post vai bombar. Se você fizer isso uma vez por dia, o engajamento da sua página naturalmente vai subir, tá? Então, essa é a dica que eu quero dar. Façam esse exercício, tentem fazer essa semana inteira. Hoje, né, é segunda-feira ainda. Vocês podem usar esse post que eu dei hoje no meu feed, né? Eu fiz um post hoje de sugestão de conteúdo para a semana. Vocês podem tentar adaptar, ver se os posts que bombaram lá, nessas páginas que vocês vão analisar, tem a ver com esse conteúdo que eu dei. Aí, olha que molezinha. O calendário já está pronto, porque eu já te dei ali, já te dei inclusive com exemplos de chamadas. Você viu se ele foi validado pelo seu concorrente, pela pessoa da sua área. Então, ele foi validado. Você já vê o modelo que foi feito, já insere no seu calendário e já tem post para a semana inteira. Olha só, mamão com açúcar, gente. Molezinha. Eu ia falar mais fácil do que isso, mais moleza que isso, só sentando no pudim. Né? Só concluir agora, falando de uma forma geral. Seguinte, quando você fizer esse post, você vai fazer essa semana de post, né? Mas quando você terminar essa semana, eu queria te fazer um convite. Volta na sua página e analisa a sua página. Não tô falando só de engajamento, não. Isso vocês vão perceber naturalmente que vai crescer. Mas eu digo assim, ó, visualmente. Porque às vezes vocês me mandam assim, ai, Bia, a minha página não tá boa, não sei o que fazer e tal. E quando eu entro na página, a página não tá atrativa, gente, ela não tá bonita. A primeira coisa que vai me chamar a atenção quando eu entro numa página é se ela tá me convidando a clicar, sabe? E aí tem aquela questão que eu falei, a imagem tá boa? Eu consigo ler
as legendas, as chamadas das imagens sem ter que clicar nelas, ela tá atrativa porque eu não quero que vocês tenham um feed robotizado, eu não quero que vocês fiquem separando corzinha, eu não quero que você deixe de postar porque hoje era dia de postar foto e eu só tenho texto, não é isso. Mas precisa ser atrativa, precisa ser bonita. A gente, de novo, a gente está numa rede visual, uma rede social visual, a gente está no Instagram. E você vai competir com muita gente que cuida dessa beleza. Você não precisa, de novo, ser robotizado, mas eu acredito que sim. Aqui no Instagram a gente precisa ter uma página bonita, né? Se você sai postando qualquer coisa, de qualquer jeito, sem tomar cuidado, se a foto tá bonita, se ela tá atrativa, você perde, sabe? Experimenta entrar numa página, gente, que tá feia, que não tá legal, que tá tudo bagunçado, sabe? Que não tem cuidado com as imagens. Isso torna a página ruim de você continuar navegando, né? Ruim de você continuar olhando e se inspirando. Então, depois dessa semana, volta na sua página e vê se você mudou. Vê se sua página ficou mais bonita, vê se ela ficou mais atrativa, porque esse é o objetivo. E aí, não só a ideia de ter um post mais interessante, mas ter também uma página interessante. E aí, deixando de cometer aqueles 3 erros que a gente falou no início, o que vai tornar a sua página interessante? A sua imagem está muito bem definida, muito bem bonita, a imagem do post ser bonita, né? Ser atrativa, uma foto bonita, uma arte bem feita, uma fonte que dê para ler, né? Sem os panos de chão pendurado no fundo. Um texto que seja atrativo, que convide a pessoa a clicar e principalmente um assunto que seja do interesse do seu seguidor. Do seu seguidor, o assunto não tem que ser interessante para você. Às vezes me mandam assim, ai Bia, mas aí eu tô atraindo um monte de concorrentes. Você tá atraindo um monte de concorrentes porque você tá falando o que é interessante para você, você não tá falando o que é interessante pro seu seguidor. Você precisa entender quem é ele. E, gente, uma forma muito fácil de entender quem é o seu seguidor, se você, por exemplo, já tem cliente, pensando assim, ó, qual a dúvida que ele tem? Quando ele me pergunta alguma coisa, quando ele me procura, qual a dúvida mais simples que ele tem? Transforma essas dúvidas em post. Porque isso vai ser atrativo para ele. É essa dúvida que ele tem. Não adianta você querer vir para cá com um termo técnico, falar sobre o osso, não sei da onde, blá, 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 porque a gente não entende nada disso. Se você é advogado e quer usar um monte de termo técnico, a gente quer ir embora, a gente nem sabe o que você está falando. Usa o que é fácil pra gente. E o que mais tem no mercado é o quê? É gente sendo técnica. Então, se a gente for diferente, a gente atrai essas pessoas. Combinado? Vou finalizar, então. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que vocês ficaram comigo até agora. Fiquei bem feliz. E segunda-feira eu tô de volta. Não esqueçam de, se tiverem sugestão de tema, podem me mandar. Se quiserem que eu trate de algum assunto específico, me mandem no direct ou na caixinha que ainda tá aberta, que eu anoto aqui. A gente vai ter muitas lives pela frente e eu tô criando aqui um formato para voltar com as análises de perfil, mas eu quero voltar com as análises de um formato diferente, já falei isso para vocês, então por isso que eu ainda tô vendo como que eu vou fazer, tá? Ótima live novamente, Lisa. Obrigada, Lisa. Te amo, Daiane. Amei, que bom. Sempre muito bom estar com vocês também, gente. Obrigada, 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 obrigada. Ó, um beijo. Perdi minha resposta, mas manda no direct. Ruth, manda na caixinha, que aí eu respondo e mais gente vê, tá? Ó, um beijo, gente. Obrigada, boa noite. Até segunda-feira.